Olá pessoal, tudo bem? Não, você não está no podcast errado, você está no podcast correto. Este aqui é o Metaverso do Imigrantes. E eu sou Juliano Godoy, o host do Metaverso, que vai contar para vocês história de brasileiros e suas aventuras fora do país. E agora fora desse universo também. No episódio de hoje nós vamos inverter a lógica um pouco, né? Hoje vocês vão ver que vai ser tudo diferente aqui. Desde que a gente começou esse podcast, a gente sempre entrevista brasileiro que foi para o exterior e desenvolveu sua vida no exterior. Mas hoje eu vou conversar com uma pessoa que ainda está no Brasil, mas está nesse processo de expansão, né, de levar o negócio dele para o exterior. Então, a conversa de hoje é com o Luiz Guilherme Guedes. O Guedes é um empreendedor em série, foi cofundador de 12 startups, conhece tudo sobre tecnologia, o que é de mais novo na nova economia e tecnologia, e é fundador do Grupo Epic. Guedes, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente no nosso Metaverso. Maravilha, cara. Obrigado por ter me chamado aí. É um prazer estar aqui no Metaverso, falando um pouquinho sobre essas aventuras aí que a gente tem pelo mundo, né? E agora pelo Metaverso também, né? Eu acho que você já tem que pensar aí a gente fazer um imigrante junto, que vai ser um imigrante no Metaverso. Primeira coisa, os imigrantes que vão para os Estados Unidos e agora os imigrantes que vão para o Metaverso. Olha aí. É isso aí. Ideia de segundo podcast, hein, Juliano? O que você acha? Vamos fazer isso. Vou começar a vender meus terreninhos lá no Metaverso do Imigrantes. E a gente faz um NFT. Os NFTs. Um clubinho para entrada. É isso aí, tô contigo. Boa. Guedes, cara, para quem não te conhece, o Guedes do mundo real, conta pra gente um pouco da sua história e como é que você chegou até aqui. Guedes do mundo real é um garoto programador, sempre foi, né? Desde de pequeno eu comecei com tecnologia, comecei a programar com 12 anos, com 15 eu já estava fazendo aí programação de jogo, eu fiz um pinball e segui essa linha, né? Segui sempre a linha do desenvolvimento. Montei uma startup de internet lá no começo dos anos 90, vendi essa startup e a partir do momento desse exit eu falei, cara, eu vou seguir numa linha mais consultiva na época, né? Por quê? Porque era uma coisa tão nova no Brasil, né? Trabalhar com internet, fazer site, fazer intranet, fazer e-commerce, esse tipo de coisa, que eu vi que tinha mais espaço ou tinha um espaço mais interessante para eu estar ensinando outras pessoas a fazer o que eu estava fazendo do que continuar fazendo o que eu já tinha feito, o que já tinha vendido a empresa, etc. Não fazia sentido, né? Tinha também lá a cláusula de não compete, né? Eu tinha que passar 5 anos sem fazer nada parecido. Então eu fui mais para a área de consultoria e gestão ágil, gerenciamento de projeto, PMO, né? Trabalhei isso tudo. Bom, passando esse tempo aí do não compete, eu resolvi voltar para a tecnologia, mais voltada para a área educacional. Montei uma empresa chamada Gamificadora, que foi uma das primeiras empresas de gamificação no Brasil, né? Trabalhei durante algum tempo esse tema. Era um tema muito novo para o Brasil daquela época. A gente está falando aí entre 2000 e 2010, quase ninguém sabia o que era gamificação. E eu acabei utilizando mais a gamificação para um processo educacional, de curso à distância, né? Ensino à distância, edutainment, entertainment design, storytelling, esse tipo de coisa para médias e grandes empresas, do que especificamente só para gamificação por gamificação. Então, durante algum tempo também trabalhei nessa área, né? Numa área mais voltada para o que a gente chama hoje, na época não se chamava, né? A época hoje de startup que a gente bota tudo tech no final, mas a gente chamaria de uma edutech naquela época, né? Então, passei durante um tempo fazendo isso. Isso foi até 2010. Em 2010, eu fiz uma entrevista numa rádio do Rio de Janeiro aqui, que falava sobre empreendimentos, etc. E nessa conversa, eu resolvi fazer uma incubadora de projetos de economia criativa. Tá? E assim surge o Grupo Epic. O Grupo Epic, ele nasceu inicialmente como uma incubadora de economia criativa
E geralmente as pessoas perguntam assim, mas por que de economia criativa se você veio de tecnologia? Porque eu sempre fui nerd, né? A grande verdade, eu sempre fui nerd. Se você olhar aqui atrás, né? A gente Quer falar, dá para ver dá pra ver pela algumas decoração. coisinhas, né? Tem aqui um Apple IIe, que foi onde eu efetivamente comecei a programar, né? Então isso aí é old school, então eu tive que guardar o Apple IIe. Mas a gente tem aqui o Grogu, o Baby Yoda, a gente tem aqui o Capitão América, o Iron Man, você tem um monte, tem Skyrim, que é um jogo maravilhoso. The Sims. O The Sims a gente vai falar disso aqui, ó. Isso aqui que tá na tela, a gente vai falar já já de metaverso. Tá? Mas tem o The Witcher aqui, então só vendo aqui você já viu, esse cara é nerd, né? Aqui eu tenho o mapa do Cyberpunk, ó, então o cara é nerd. Porra, Juliano, a gente é de uma época, né? Eu digo que a gente é meio old school, né? Você com a barba branca e eu sem cabelo, a gente já vê que a gente é old school, né? Que chamar de nerd era xingar, né? Ah, seu nerd. Nerd era o cara, né, que não fazia esporte, não tinha namorada, não fazia nada, né? Só queria saber de estudar e de jogar RPG, né? Isso. E aí, que bom que tem o Stranger Things para mostrar como é que era a vida naquela época da década de 80, 90, que era maravilhosa. Mas aí eu falei assim, cara, talvez a gente tenha que focar nesses nerds que estão aí, né? Soltos, fazendo uns trabalhos bacanas e ninguém tá dando atenção nele. Que é efetivamente o começo aí desse mundo dos creators, né? Se a gente pensar esse mundo que hoje que a gente vive, de creators, influencers, etc., foi essa época. E a gente deu a sorte de pegar com um dos primeiros projetos aí para fazer esse upgrade, o Jovem Nerd, né? O Jovem Nerd, que é super conhecido aqui no país. A gente editou o Jovem Nerd com a Gaveta Filmes. Gaveta Filmes é uma das empresas do grupo Epic. A gente fez esse processo de edição do Jovem Nerd. Isso deu deu muita visão para o grupo Epic, para a Gaveta, para outras empresas do grupo, e a gente foi cada vez mais trabalhando com o conceito da economia criativa. Né? Então a gente foi criando novas startups, a gente criou a Epic Filmes para trabalhar com... Você ia perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar, para quem acho que não está tão familiar com o termo, o que é economia criativa? Economia criativa é tudo aquilo que você tem como base a criatividade como insumo para você fazer alguma coisa. Então, uma pessoa que trabalha, por exemplo, com música, ele trabalha em economia criativa. Uma pessoa que trabalha com os creators, né? YouTubers, podcasters, agora os TikTokers, são empreendedores de economia criativa. Porque qual é o insumo dele? O insumo dele é a criatividade dele. Tá? Então, a economia criativa é usar a criatividade como insumo do que você está entregando de valor para o seu cliente final. Tá? Então, o creator, por exemplo, ele usa a criatividade dele para pegar os assuntos, cultura pop, etc., fazer um podcast, fazer alguma coisa. Por exemplo, você, com o Imigrantes, você é um profissional de economia criativa. Você está usando a sua criatividade para estar aqui fazendo as entrevistas, fazendo a pauta, etc. Você não está usando tijolo para isso. Não, você não está usando um tijolo para isso. Você está usando a tua inteligência, a tua criatividade. Então, foi em cima disso que a gente fez. A gente começou a fazer várias outras startups de economia criativa. Então, a gente criou a Epic Filmes, a gente criou a Epic Innovation, a gente criou a Epic Educação, a gente criou quem mais? A Epic Creators, que hoje é a Epic Digitais, que é onde estão todos os nossos creators, nossos influencers. E de 2010 até 2022, a gente, no grupo como um todo, com todos os nossos creators, a gente, colaborativamente, a gente chegou num patamar de 55 milhões de seguidores. Tá? Que bacana. Foi bem interessante, né, esse trabalho para grandes empresas, médias e grandes empresas, várias campanhas de marketing com conteúdo que a gente continua fazendo, né? É super interessante trabalhar com isso, mas o que acontece em 2018? Vem a pandemia, né? Vem a pandemia e eu acabei de falar um pouco das nossas startups. Imagino que cada uma dessas startups, pelo menos as principais, tinha um escritório. Tá? Então, em 2018, a gente tinha 5 escritórios abertos. 5 escritórios abertos. Além disso, a gente já estava rodando o Hub de Inovação de Niterói, que é uma cidade aqui do Rio de Janeiro, era nosso, a gente montou e a gente gerenciava, e estávamos também rodando o Hub de Inovação do Rio de Janeiro,
que o Sicoob, o banco, estava patrocinando a gente fazer lá, replicar. Então, imagina, eram 7 escritórios, eram 5 escritórios da startup do Grupo Web, mais 2 hubs de inovação. Vem a pandemia, fecha tudo. Pandemia, fecha tudo. Passamos 2 anos dentro de casa, trabalhando à distância, né? Como todo mundo. 2020, né? A pandemia foi em 2020. 2020, isso. Eu falei 2018. Não, falei 2020, desculpa. Eu estou pensando aqui, lá, cabeça já zoneia com pandemia. Pandemia você perde o histórico, né? Com certeza, exatamente. Você perde Então é 2020, 2021, isso mesmo. Ok. Ano passado, 2021, finalzinho do ano passado, acaba aquele negócio de pandemia, né? E aí vem aquela pergunta. E aí, vamos abrir os escritórios? Vamos voltar? E aí, o Juliano, você sabe como é que é a história, né? 70% da geração Y, da geração Z, não quer mais voltar para o escritório, porque se acostumou a ser nome digital. Trabalhar da onde você quiser, cara, puta, é a melhor coisa, não perder 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E aí a gente falou assim, cara, funcionou bem, se não tivesse funcionado, a gente teria visto, funcionou super bem. A gente aumentou, o Grupo Epic aumentou durante a pandemia, claro, a gente fez muita entrega de transformação digital, então não tinha como fazer, mas também se você não soubesse trabalhar à distância, não ter esse resultado. O resultado deu e a gente falou assim, não, dá para a gente trabalhar à distância. Porém, a gente viu que uma coisa a gente perdeu. A sensação de cultura corporativa. As pessoas não se sentiam mais dentro daquele ambiente do Grupo Epic. Os trabalhos em equipe não eram a mesma coisa como a gente estava junto, quando a gente estava numa sala, quando a gente estava em cima de um palco da CCXP, da BGS, ou algum lugar que a gente estava junto. Ficou aquele sentimento de, cara, sozinho eu tô indo bem, mas em um grupo eu não tô indo bem, não. Eu perdi essa convivência social, sabe? Sim. Que é o que está acontecendo no mundo inteiro com as empresas, com os profissionais. É um grande desafio. É um grande desafio, acho que para toda empresa hoje. E é o desafio que a gente está resolvendo. Por quê? Porque nesse momento a gente parou e pensou o seguinte, gente, isso é um problema de quê? Isso é um problema de engajamento. E o que a gente sempre foi bom? A gente sempre foi bom em engajamento. Se a gente não fosse bom em engajamento, a gente não tinha 55 milhões de seguidores. Então fala assim, peraí, se a gente sabe fazer engajamento com conteúdo e com campanha de marketing, como é que a gente resolve fazer um engajamento de convivência social corporativa, team building e cultura e marca e branding? A gente tem que criar o que a gente tinha que funcionava muito bem. Porque os nossos escritórios eram muito divertidos de estar neles, né? Sim. A gente fala, cara, a gente tem que fazer um escritório virtual que seja muito divertido para as pessoas estarem. E, novamente, né? A gente é nerd, a gente é geek, a gente é gamer, né? Então, amigo, referência para fazer um negócio bacana não faltava. Né? Não faltava referência para a gente fazer isso. E aí a gente falou, cara, a gente tem que fazer um escritório virtual num mundo RPG, multiplayer. Aí você, né, a turma criativa pira na batatinha, né? Você já quer fazer tipo Star Wars, etc. Mas aí você vê que é difícil, né? Porque a gente não era uma empresa de desenvolvimento de game. A gente é uma empresa de engajamento, não de desenvolvimento. A gente falou assim, vamos procurar engines, né, que já trabalhem com uma perspectiva gamificada e ver o que funciona pra gente? Vamos. E vamos lá, vamos fazer o corte. Hoje você fala de metaverso, a primeira coisa que você pensa é alguém com VR na cara, né? Isso. Porque o metaverso vende, o Mark Zuckerberg vende aquilo. E a gente estava falando antes da gravação que, cara, ninguém usa isso mais do que meia hora. Porque é verdade. Ainda é um trambolho na cara, concorda? Então, fisicamente, ainda é muito desconfortável o óculos, né? Agora, além do físico, você tem mais 2 coisas que contribuem para você não ainda estar preparado para um metaverso com óculos VR. Primeiro, o óculos VR é caríssimo, né? Aqui no Brasil, você não compra um óculos VR por menos de R$2.500. Aí nos Estados Unidos a gente compra $300, mas aqui você não compra menos de $2.500, R$1.500. Então, a versão nova do Quest 3 está por $1.200. $1.200, vai pagar R$7.500 aqui no Brasil? Não existe isso, né? Então você já tem um problema aí de custo. Segundo, você também tem capacidade de processamento, placa de vídeo, você tem um monte de coisa que você precisa usar para estar com esse óculos na cara, que, cara, corta metade, 75% da população brasileira acessa a internet via mobile.
Então também não vai acessar via mobile. Então ele falou assim, olha só, vamos ter que cortar a ideia de fazer VR, porque ninguém vai usar, e o 3D, ainda que dê para fazer 3D, ainda é muito... Se a gente fizer... Tem gente que entra no metaverso 3D hoje e olha assim, olha que legal. E geralmente são pessoas que não estão acostumadas com game. Porque quem está acostumado com game, olha os metaversos em 3D hoje e fala, desculpa, isso é um lixo. Se você comparar com um GTA, com um Red Dead Redemption, qualquer coisa que a gente tem um 3D bem feito, você compara com o boneco sem perna do Mark Zuckerberg, você fala assim, pelo amor de Deus, né, cara? Não, né? Você compara até com Sandbox, Decentraland, etc., que tentam ser melhorzinho, ainda é muito ruim. Então, para um público que está acostumado com algo bom, aquilo também não fazia sentido. Então ele falou assim, não, vamos dar um passo atrás, vamos ver o que é simples, o que é bonitinho, o que a gente consegue fazer, que vai ter um sentimento vintage, e a gente chegou na plataforma que a gente usa, que a gente usa uma plataforma chamada Gather. Gather é uma empresa do Vale do Silício, que passou alguns anos incubado na iCombinator, que é a maior empresa, a maior aceleradora, né, do Vale do Silício, a iCombinator, e recebeu 70 milhões de dólares da Sequoia. Sequoia é um dos maiores venture capitalists do mundo, né, dos fundos que só apostam em coisa boa, e os caras fizeram o metaverso da NASA. Eu falei, cara, olha só, os caras passaram 3 anos na iCombinator, receberam 70 milhões de dólares da Sequoia e faz o metaverso da NASA, velho, é essa aí que a gente tem que usar, né? E aí a gente pegou, testou, fez o nosso metaverso, né, o nosso escritório virtual. Eu chamo de metaverso aqui porque é um metaverso na questão de metaverso, é além do universo. A gente está além do universo físico, né? Na hora que a gente está fazendo a transposição de um escritório físico para um digital, que é o nosso caso, o Digital Twin, eu estou na filosofia do metaverso. As pessoas podem pensar, mas metaverso é 3D com óculos. Não é, metaverso é além do universo. E aí entra aquela brincadeira que a gente estava falando aqui, né? Ó, o Snow Crash, o Red Player One e o The Sims. Cara, o The Sims foi o primeiro metaverso. Sim. Porque foi a primeira coisa que você conseguia fazer um avatar seu, né? E brincar num mundo paralelo ao mundo real, né? Como o The Sims era um jogo single player, o que foi criado? Depois foi criado Second Life, baseado nesse conceito. Peraí, vamos criar um The Sims que todo mundo possa brincar. E aí tem cara do metaverso. Mas o conceito do metaverso, ele vem desse livro aqui, Snow Crash, que é de 1992, que falava de um mundo futuro que todos estariam conectados através de seus avatares, no mundo digital, etc. Que é isso que a gente está vendo. Então a gente chamou o nosso escritório aqui digital de um metaverso corporativo e a gente tomou uma decisão, Juliano. A decisão que a gente falou assim, ó, a gente está de saco cheio de usar Meet, Zoom, Teams, a gente está de saco cheio disso. Então agora mais ninguém vai usar e toda reunião com o cliente vai ser aqui. Toda reunião com o cliente vai ser aqui. Então esse foi o primeiro baque, porque o cliente mandava o link do Zoom e a gente falava, não, o link é aqui, ó, reuniãoepica.com.br. Eu quero falar assim, o que é isso? Eu ia falar assim, clique e vê. E aí o cara clicava e chegava exatamente como você chegou aqui, sem precisar instalar nada, sem precisar usar óculos, entra na mesma hora e se ainda tivesse num celular 3G ainda entrava. E os clientes ficaram doidos. Entendi. Os clientes ficaram doidos. Falaram assim, cara, o que é isso? Que maneiro é isso? A gente fala assim, sabe o que o Mark Zuckerberg está falando de metaverso? A gente já está fazendo aqui de outra forma. Dá uma olhada nisso. Aí os caras, porra, isso é muito legal. Ele fala assim, e a gente está resolvendo o problema da convivência social corporativa com isso aqui. E aí os clientes começaram a pedir, cara, faz para mim, faz para mim, faz para mim, faz para mim. E a gente não tinha criado uma empresa para isso, né, Juliano? A gente não tinha criado. A gente tinha criado o quê? A gente tinha criado uma plataforma para a gente. A gente não fez nada. E aí os clientes começaram, não, faz para mim, a gente começou a fazer no amor, o cara, não, você tem que cobrar. E aí um dos primeiros clientes que a gente pegou grande foi a Warner, né, que é cliente nosso antigo. E aí estava na época da campanha do filme novo do Batman. E ele falou assim, cara, faz o metaverso que tem a Batcaverna. E a gente fez a Batcaverna, daí fez o Central Perk, que é o lugar onde o pessoal do Friends toma café. Fez o estádio da TNT Sports. E aí, amigo, tudo que a cliente começou a pedir, né? A gente, de agosto do ano passado até agora, a gente já fez mais de 100 metaversos corporativos para resolver esse problema da convivência. Isso que eu ia perguntar, para que os clientes estão usando isso? Assim, é mais para fazer
engajamento, fazer reunião corporativa ou treinamento, né? Onde que eles estão vendo o uso dessa ferramenta? Excelente pergunta. A gente vende a ferramenta como uma ferramenta para engajamento, sobretudo a geração Y, a geração Z, que está trabalhando de forma remoto, em trabalhos em equipe, no trabalho remoto. Tá? Então, essa é a base da proposta de valor que a gente faz. A partir disso, o que a gente tem observado? A gente tem observado que metade dos clientes usa a plataforma simplesmente para ter um Meet, um Zoom, um Team mais divertido. Tá? Vamos fazer uma reunião? Vamos. Em vez de fazer no Team, no Meet e no Zoom, os caras abrem aqui a nossa plataforma, o metaverso deles, entra na sala de reunião, faz a reunião, a gente tem um monte de outros recursos, a gente tem quadro branco, a gente tem um monte de coisa que dá para botar, que os caras acham aquilo divertido, usam aquilo, né? E fica muito legal. Legal. 50% usa o que eu chamo de pontualmente, tá? Os outros 50%, eles usam realmente como se fosse um novo escritório. As pessoas chegam às 9 horas da manhã com o seu avatar, senta na cadeirinha tem acesso ao computador, tem a cafeteria, tem o PMO, uma coisa que eu adoro, né? Na Accenture faz muito bem isso. A gente tem o PMO, o War Room, que cada cliente tem os seus seus documentos, tem tudo ali. Tem a sala de treinamento. Então, para a parte educacional, é fantástico. Tanto você pode botar a sua universidade corporativa síncrona ali dentro, como a gente tem a nossa, porque a gente tem a Época Educação, tem o LMS ali dentro, como a gente pode botar assíncrona, né? O professor dando uma aula ali na frente. E aí entra o seguinte, o que a neurociência explica, Juliano? Depois de 3 minutos, no metaverso, o seu subconsciente, ele acredita que ele está ali. Eu vou te fazer uma pergunta. Como é que você chegou aqui? Cliquei num link e apareci aqui. Tá, mas como é que você apareceu aqui? Como é que você apareceu exatamente nessa sala? Seu bonequinho apareceu onde? Numa portinha, né? E depois eu cliquei para ele saiu andando, atravessou um portal. Tá, chegou na sala, entrou e sentou na cadeira. Isso. Toda essa transposição, o seu subconsciente está acreditando como é real. O seu consciente sabe que você está aqui numa tela, num aplicativo, numa plataforma, não com ninguém. Mas o seu subconsciente ele acredita que você, nesse momento, e eu vou mostrar aqui novamente para a audiência, eu vou fechar aqui a nossa tela de Zoom, tá? Vou dar um zoom aqui para a gente ver. A gente está sentado, olha. Você está sentado na minha frente numa mesa com os microfones, tá vendo? Vou mandar o número 2 aqui, vou mandar um coraçãozinho. Manda o seu coração ali, ó. Boa lá. Pronto. A nossa salinha de podcast do Imigrantes no Metaverso. Exatamente isso. Quem está sentado aqui está acreditando que está nessa sala, no subconsciente. O que isso aumenta? A empatia humana, o foco, a retenção de conhecimento e todo o processo de humanização com as pessoas que estão ali. Por quê? Porque quando você está na sua casa, e eu na minha, e a gente tem um Meet, eu estou na minha casa, você está na sua, e a gente tem um Meet, que é nada mais do que uma tela de teleconferência. Tanto é que muita gente desliga a câmera, concorda? Muita gente faz isso. Por quê? Porque o cara não se sente junto com você. Ele está na casa dele, então ele faz o que ele quiser. Quando você entra aqui, você não faz isso. A quantidade de pessoas que desligam a câmera aqui dentro é mínima. As pessoas, elas falam melhor, as pessoas prestam atenção. Porque o subconsciente, ele não diz para você que você está na sua casa, ele diz o seguinte, olha, você está sentado numa cadeira na frente do Guedes. Então você não vai desligar sua câmera e mexer no seu celular. Fica aqui, né? Não, tá vendo? Então, o que acontece? Tanto o MIT, quanto Harvard, quanto Gartner fizeram um estudo que mostra que o uso no metaverso aumenta em 70% os processos de comunicação interna, de engajamento de equipe e os processos educacionais. Então, a gente pode fazer mais uma vertente aí dentro disso aí também, que são o quê? As conferências, os eventos. Então, a gente tem feito vários eventos online, né? A gente fez agora para Alpargatas, para Havaianas, para IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, GPTW, Great Place to Work. A gente fez para o International Advisor Association, e nós fizemos o maior evento de criptomoedas do mundo para a Binance CoinMarketCap. Foram 52 mil pessoas no nosso metaverso falando sobre criptomoeda.
Caramba. com airdrop de NFT, enfim. Você vê o poder que isso tem para você fazer um evento, sobretudo um evento híbrido, né? Que De repente toda a conferência virou global, né? Você não precisa mais pegar um voo e ir para São Paulo e para Los Angeles. Cara, 52 mil pessoas. Tinha pessoas da Índia, da Rússia, dos Estados Unidos, da China, tinha todo mundo ali dentro. Né? Ainda mais com um nome como a Binance, maior exchange de criptomoedas do mundo, com a market cap, né? Claro que estava todo mundo ali. Mas isso mostra que, por exemplo, isso a gente não conseguiria fazer uma plataforma VR, uma plataforma 3D. Né? A grande maioria das pessoas estavam acessando via celular. Então, isso aí mostra o poder que você tem de fazer essa transposição para um metaverso, deixando que as pessoas que estão ali se sintam mais humanizadas, que foi algo que a gente perdeu na pandemia. E aí eu faço essa pausa agora, Juliana, porque provavelmente vai ser o que você vai perguntar, que você vai falar assim, tá, e o que isso tem a ver com os Estados Unidos? Né? Vai lá, faz essa pergunta aí. Guedes, por que você quer fazer esse metaverso nos Estados Unidos? Pronto, olha aí. Pô, parece que a gente teve a troca aqui no metaverso de telepatia. É o nosso subconsciente Acho que a gente já deve estar usando o Neuralink do Elon Musk, hein? Fazendo as informações aqui. Lembra que eu acabei de falar algumas marcas, tipo Warner, Heineken, Bosch e Binance? São marcas o quê? Americanas. São marcas que efetivamente estão com sede nos Estados Unidos. Essas marcas nos pediram para nós... A gente não foi atrás delas, elas nos pediram para a gente fazer. Tá? Então, com esse cenário que a gente não estava pensando, nossos clientes são 80% são brasileiros, né? Então, 80%, apesar de ser marcas internacionais, 80% das pessoas a gente fala aqui no Brasil, né? Rio de Janeiro, São Paulo, tudo São Paulo. A gente recebeu um comunicado do Meta Center, que é uma estratégia, é um novo polo de empresas de metaverso nos Estados Unidos que está sendo criada em Orlando. Enquanto Miami hoje está se tornando a capital da criptomoeda americana, Orlando está se tornando a capital do metaverso. Tá? Então, a grande maioria das empresas de metaverso estão se posicionando em Orlando. Inclusive porque Orlando é uma capital da economia criativa. Não é à toa que a gente tem, né, a Disney, Epcot, que é a universidade corporativa da Disney, tem a Full Sail University, a maior universidade de economia criativa dos Estados Unidos. Estão todos ali. Então, o metaverso ali. Então, o governo... Por que eles não estão indo para o Vale do Sicílio, hein? Que, teoricamente, é onde, né, o berço de todas as empresas de tecnologia. Porque o Vale do Silício ele tem muito mais um viés de tecnologia do que de economia criativa. Tá? Metaverso tem... É claro que ele tem base na tecnologia. Ele tem base na tecnologia. Mas se você pensar, metaverso ele é uma evolução gamificada da internet. Não existe metaverso que não seja gamificado, que você tem um avatar, que você tem uma cara a mais de game ali dentro. Então, o metaverso, eu diria que ele é 50% tecnologia, 50% economia criativa. Tá? Então, eu acredito que seja por essa razão de se estar lá. E o próprio governo da Flórida, sobretudo da Orlando, Orange County, etc., falou assim, cara, é aqui que tem que ser o coisa. Eles montaram o Orlando Economic Partnership, que é uma instituição que trabalha para fomentar esse ecossistema de empresas que trabalham com metaverso, e nos procuraram e falaram assim, cara, vocês têm que estar aqui com a gente. Não faz sentido vocês não estarem aqui com a gente. Tá? Então a gente recebeu esse convite, e aí vamos voltar aí 3 anos atrás. 3 anos atrás, o Grupo Epic era um grupo, né, um ecossistema de founders aqui, de economia criativa, de startups, etc., que tinha 5 escritórios, 2 hubs de inovação e todo mundo presencial. Fechou tudo. Agora a gente está todo mundo no metaverso, está todo mundo online. Vem uma proposição dessa dos Estados Unidos e fala assim, cara, o lugar de vocês é aqui, a gente olha para trás e fala assim, o que nos prende aqui? O que nos prendia era o físico, era escritório, etc. Agora está todo mundo online. E aí nos remete à ideia do nomadismo digital. Né? Você pode ser um nômade digital trabalhando à distância. Daí veio esse plano, né, da gente efetivamente migrar para os Estados Unidos.
né? Tive há 2 semanas aí em Orlando, abrindo a empresa, abrindo a conta bancária, para já dar o primeiro passo para a gente efetivamente ir para os Estados Unidos. Então, foi essa oportunidade que a gente teve. Claro que, para qualquer pessoa de tecnologia, e sobretudo uma pessoa de economia criativa, a gente entende que os Estados Unidos é o berço disso. Né? Claro. Economia criativa Hollywood e tecnologia Vale do Silício. Então, aquela pulguinha, aquela vontade de estar no berço, né, já fica no coraçãozinho da pessoa. Mas quando você é empreendedor, cria família, cria empresa, etc., fica um negócio muito mais distante. Você fala, caralho, eu vou para os Estados Unidos, 5 empresas aqui, escritório, não, funcionário, fica difícil. Mas na hora que você muda, tem essa virada, pandemia, todo mundo em casa, fizemos uma plataforma que todo mundo consegue trabalhar, estamos confortáveis, então a empresa está crescendo, pô, a gente cresceu 127% do ano passado para esse ano, tá tudo dando certo, agora a gente pode pensar em efetivamente unir o útil ao agradável. O agradável porque já existia esse sonho, né? E o útil porque, assim, cara, eu já vou me colocando num lugar que eu sei que, no mínimo, eu vou ser bem-vindo, né? Porque eu já estou recebendo um convite deles, tem sido um processo extremamente amigável, né? Algo que eu nem esperava, tá? Aqui conversando sobre imigrantes e acompanhando os seus podcasts, porra, é uma coisa que a gente, às vezes, brasileiro, a gente não pensa nisso, né? Eu me lembro que você falou aí num dos podcasts sobre a síndrome do cachorro vira-lata, né? Que a gente sente um pouquinho nos Estados Unidos, né? A gente fala, pô, cara, é gente assim. E também com o jeitão do americano, né? O americano, ele é muito mais pragmático, muito do que o brasileiro. Então, às vezes, você fica assim, né? Pô, será que os caras vão me tratar bem? Será que... etc. E eu tenho sido muito bem recebido por esse grupo do Orlando Economic Partnership, né? Claro, são americanos, então tem a sua própria cultura, a sua forma de pensar, mas é bem diferente daquilo que a gente imagina que vai ser, etc. Está sendo muito legal o processo, tá? Legal, bacana. E quer dizer, até agora, então, quando você começou, você falou que você teve que ir há pouco tempo para começar a expandir, abrir conta, etc. Quais você acha que foram as principais, talvez, obstáculos ou principais dificuldades que você teve que aprender para resolver, né? Foi abrir empresa, foi achar as conexões. Você já veio com conexões, né? Você já veio com convite, mas assim, o que você está daí do Brasil, o que você está vendo assim, putz, eu preciso... Quem tiver com essa mesma ideia sua de vir para fora, né? O que tem no checklist da pessoa? Perfeito. Você está dizendo que eu já fui com o networking, né? Eu diria que eu tive a sorte, né, de receber esse convite. Então, realmente, eu tive um empurrãozinho, né? Mas eu acho que isso não é a realidade para a grande maioria das pessoas. Né? A grande maioria das pessoas, elas têm um sonho de ir para os Estados Unidos, né? Seja para ter um trabalho, seja para empreender, né? E começar do zero é muito mais difícil, né? Então, eu pessoalmente, na minha história, eu nunca faço nada sem estar planejado. Então, eu acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer, independente se você está com a sorte de alguém estar te convidando ou não. E o que é planejar, no meu caso? A primeira coisa que eu fiz antes de tomar a decisão, porque não é decisão minha. Na hora que você toma uma decisão e você tem sócio, e você tem esposa, e você tem filhos, e você nunca pode tomar a decisão sozinha, né? Tomar a decisão sozinha é uma decisão egoística que certamente vai dar problemas futuros. Quantas pessoas eu conheço que tomaram a decisão de ir para fora do país e 3, 6 meses depois voltaram porque a esposa não aguentou, que os filhos não aguentaram, por um monte de questões emocionais que não foram bem combinadas antes. Eu acho que quem combina antes não tem problema depois. Então, no meu planejamento, na hora que a gente, quando eu digo a gente, é eu e meu sócio, pensando assim, cara, vamos para lá? Primeira coisa assim, vamos falar com a nossa família. Primeira coisa. Porque é o mais importante que a gente tem. A coisa mais importante que a gente tem é a nossa base. Vamos falar com a nossa família. Olha, a gente está pensando em fazer isso, a gente tem condições de fazer isso, né? Não vai ser no susto. O que você acha? Isso funciona para você? Isso vai ser pesado para você? Como é que vai ser? Tendo essa primeira resposta positiva, ok,
eu passei do primeiro passo. Ok, o primeiro passo, que é o passo que se eles disserem que não vai, pelo menos no meu ponto de vista, não, cara, se a minha esposa e meu filho diz que não querem ir porque vão estar deprimidos, que vão perder, eu vou falar assim, legal, então não vou. Ok, tivemos o ok. Então, eu acho que essa parte da família é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte, ok, eu vou chegar lá, como é que eu vou me sustentar? Eu acho que isso é uma pergunta. Ainda mais hoje, quando você está, um dólar está 5,30. Então, eu acho que é uma viagem de qualquer pessoa, a não ser que você já esteja numa aposentadoria, você tem uma reserva financeira que te proporcione você fazer isso, você achar que você vai ganhar dinheiro em real e converter para dólar. Ah, não, eu vou ganhar aqui no Brasil e vou viver lá. Cara, você, no meio do avião, você já está perdendo 80% do seu dinheiro. Sabe? Passou no Panamá, 80% do seu dinheiro já ficou para trás. Cara, já perdeu. Isso, em termos de educação financeira, não faz sentido nenhum. Né? Uma coisa é você juntar dinheiro e ir para os Estados Unidos ou para Portugal, para qualquer lugar, e você desfrutar do que você plantou. Legal, você fez sua reserva. Mas quando você está pensando para criar uma vida, para você continuar a sua vida e você ainda precisa pagar os seus boletos, né? Essa é a verdade, você não pode fazer uma projeção de que, cara, eu vou juntar aqui uma reserva e vou viver de lá e vamos ver o que vai acontecer. Eu pessoalmente, não gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar que a gente tem que ter uma reserva de 3, 6 meses, alguma coisa assim, para que se tudo der errado, eu pelo menos não morrer de fome. Claro. Mas já começar a pavimentar o meu caminho para que eu, quando chegar nos Estados Unidos, eu ganhe em dólar. Seja como um empregado de uma empresa, seja como um empreendedor que já vai ter algumas oportunidades de fazer dinheiro com a empresa. Tá? Então teve todo um planejamento, está tendo, né? Porque isso não acaba, está tendo todo um planejamento estratégico de que, ok, como é que a gente vai abrir o escritório, como é que a gente vai pagar as contas, como é que a gente vai pagar as nossas contas, como é que a gente vai pagar os nossos funcionários, existe um mercado lá, não existe, sabe? Um planejamento estratégico pesado. Não pode ser alguma coisa como algumas pessoas vão, vou lá e vou ver, vou me virar. Aí você descobre que o cara virou Uber, está trabalhando na construção, ou cortando grama. Eu falo assim, pô, cara, mas era isso que você queria? Você estava pensando em vir? Tudo bem, se tem gente que quer fazer isso, não tem problema nenhum. Mas às vezes o cara não, o cara vai com a ideia de que vai fazer não sei das contas, e como não planejou direitinho, acaba fazendo esses trabalhos que acabam que o brasileiro chega lá e, pô, eu vou fazer o que ninguém está fazendo. Né? Então, eu acho que a gente tem esse segundo passo é planejar muito bem a sua sustentabilidade financeira, né? Seja sendo um trabalhador, independente de onde você vai trabalhar, né? Seja numa empresa, seja com coisa pequena, ou o que for, seja empreender, né? Então, acho que esse é o segundo. O terceiro ponto é não ir na cara e na coragem sem ter um grupo de apoio para você lá. Né? Seja de brasileiro, seja de americano, seja qualquer pessoa que você vai chegar lá e você sabe que você vai contar. Por exemplo, a gente foi lá, abriu a nossa empresa com um contador brasileiro, né? E ele deu todos os respaldos, o escritório dele é em português, então a gente teve todo esse processo. Depois a gente foi abrir a conta bancária, e simplesmente não veio a confirmação da conta bancária para a gente. Né? E a gente passou uma semana, passou 2 semanas, a gente mandando e-mail, o banco não respondendo pra gente, eu liguei pro contador, cara, me ajuda porque eu tô pedindo aqui, os caras não respondem, não sei o que tá acontecendo, a gente fez lá, a gente fez transferência de dinheiro, a gente fez tudo, e os caras não passam a conta pra gente, né? Cara, deu 2 horas, a gente recebeu um e-mail e a conta tava aberta, né? Então, você poder contar com alguém local do lugar que você vai, para te dar um apoio, seja apoio bancário, contábil, se você tiver, cara, esposa, filho, cara, é onde você vai alugar sua casa ou comprar sua casa, a escola, é a segurança de ter um plano de saúde, etc. Para não ter susto, né? Eu acho que quanto menos risco você tem num processo migratório, quanto menos estresse emocional você vai ter. Porque já existe o estresse emocional. Né? Claro. Você já tem, por mais que seja para quem gosta de uma aventura, que gosta de uma coisa nova, é uma excitação, é uma coisa legal, ainda que tenha isso, você tem uma série de impactos emocionais. Talvez um dos maiores impactos emocionais é você deixar sua família no Brasil.
Você deixar seus amigos no país, no Brasil. Hoje mesmo eu estava almoçando com meu filho, que é um menino que vai fazer 15 anos. Eu falei assim, Lucas, você está empolgado pelos Estados Unidos? Ele falou, tô, mas eu vou sentir falta dos meus amigos. Né? Então você vê que você tem um impacto, então você tem que, de alguma forma, eu falei, não, você vai conhecer outros amigos lá, e os seus amigos você não vai perder, pô, tem internet, agora você tem o metaverso, você pode fazer, não, você vai trabalhar com o metaverso, você pode ter aqui, você vai brincar, ele falou, não, eu sei, mas é que às vezes eu saio com eles, eu falei assim, mas você vai conhecer gente nova, então tem todo um processo, você vê, por mais excitante que seja, você ainda tem vínculos, né? Você tem vínculos ali da amizade, etc., que tudo que você conseguir minimizar em termos de dor que você vai ter, né, na dor do risco, na dor do ruído, quanto mais chance de você ter um processo mais tranquilo, mais fluido de imigração. Né? Então eu acho que também esse quarto ponto aí, para mim, tem sido importante também. E o quinto e último, que às vezes as pessoas também não dão muita atenção, é o processo mesmo de você estar nos Estados Unidos de uma forma lícita, de uma forma oficial. Né? Muita gente, né, tem a ideia de, não, eu vou com visto de turismo e vou com visto estudante, depois me viro. E aquele negócio, cara, tem gente que se vira, mas é o tempo todo você se sentir que você está errado, né? Porque tem leis. E as leis nos Estados Unidos elas são seguidas. Né? Não tem esse jeitinho brasileiro de, não, a gente vai dar um jeitinho aí. Não. Então eu acho que a pessoa que pretende ir para os Estados Unidos, ela já tem que ter, no mínimo, um planejamento de como ela vai fazer o processo de tirar a cidadania, de poder ficar nos Estados Unidos, poder trabalhar, poder abrir um negócio. Senão você vai ficar como um imigrante ilegal nos Estados Unidos, que não é uma coisa boa a longo prazo. Pode ser que a curto prazo seja o que algumas pessoas fazem. Mas a médio e longo prazo, se você realmente quer estar nesse país, você tem que se planejar direitinho para isso. Então também já vê, cara, qual é o processo? Quer ver uma coisa que eu descobri? Você pode ser dono do negócio, eu posso ser um empreendedor, eu posso abrir a Epic Metaverso lá, mas eu não posso trabalhar na Epic Metaverso. Olha que loucura. Por quê? Você não sabia? Você não pode. Você não tem o visto ainda. Eu não tenho visto, eu sou investidor, eu não sou trabalhador. Eu posso ter 30 funcionários na minha empresa, mas eu não posso trabalhar na empresa. Então tem certas umas coisinhas bobas, né? Que, cara, lei é lei, olha só. E é disso, você não pode trabalhar aqui, você pode ter 30 pessoas, mas trabalhar aqui não. Pô, mas como não? Eu sou investidor, sou dono desse negócio. Mas você não tem o visto, como é que você vai trabalhar? Então são certas coisinhas, né? Que pode ser bobeira. Não, olha só, é legal até o momento que dá o problema, né? Até o momento que você fala, cara, deu um problema na imigração, eu tenho 30 dias, 60 dias, 90 dias para sair daqui depois que eu montei toda essa parafernália, etc, etc. Não é legal. Então eu acho que, como quinto ponto também, eu colocaria como esse planejamento efetivamente da legalização imigratória como algo que tem que estar dentro do seu planejamento. Né? Então a gente tem aqui o acordo familiar, né? O 2, o planejamento de imigração bem tranquilo em termos de educação financeira, como você vai se sustentar em 3, 6, 12, 24 meses. Você tem o grupo de apoio de networking e etc. Você tem o processo de você lidar com os impactos emocionais, sobretudo com a esposa, filhos e essa coisa de deixar aqui. E, por fim, também esse planejamento aí de legalização imigratória para você cara, se você mata esses 5 pontos, Juliano, eu acho que você está bem. Eu acho já está resolvido. Está resolvido, entendeu? Depois o que vier, aí você vai lidar muito mais calmo. Mas cada um ponto desse você vai retirando. Né? A gente, em gerenciamento de projetos, a gente sabe que a gente tem que mitigar risco. Né? Eu acho que cada um ponto desse você está mitigando 20% de risco. Entendeu? Você tem 5 desses aí, 100% do seu risco está mitigado. O que vier, aí é porque foi ao acaso. Mas pelo menos você já trabalhou em cima daquilo. E é muito legal ouvir a tua perspectiva, porque, de novo, como eu falei no começo, todo mundo que eu entrevistei até agora meio que já está aqui, né? Então, e contou um pouco a trajetória, tipo, daqui para frente, né? Desde o dia que eu cheguei, né? E como que eu estou agora. Então, é legal ouvir como é que é, né? Qual que é o processo para o que precede, né? Como que eu me preparo para sair, né? Para ir até aí. Especificamente aí eu posso botar mais 2 dicas, né? Em cima disso.
No meu caso, como empreendedor, o meu foco é abrir uma empresa que tenha uma proposta de valor que vai ser comprada pelo público americano. Tá? Então eu tenho que pensar assim, o que a minha empresa faz, ou o que ela se propõe a fazer nos Estados Unidos? Ela não tem um concorrente direto, melhor e mais barato, mais conhecido, tem um público que vai comprar, etc, etc. Se a resposta é não, eu não tenho por que ir. Porque eu vou chegar lá e vou bater com a cabeça, vou gastar em dólar, né? E vou voltar frustrado para o Brasil. Se sim, como é que eu potencializo isso? Então, é um planejamento estratégico básico de empreendedorismo, lembrando que você vai entrar num país diferente. Então, antes de fazer isso, antes de eu planejar isso, eu estou fazendo uma série de cursos de como internacionalizar a empresa. Tá? Não é na base do chute. Acho que vai ser assim, não. Primeira coisa que eu fiz, Juliano, nesse processo de ir para os Estados Unidos foi arrumar um mentor americano. E hoje, a Epic tem um advisor, que é mentor de C-Level nos Estados Unidos, que ele sabe como funciona a cabeça do C-Level e sabe como funciona o mercado. Então, todo o planejamento estratégico que eu faço, eu mando para ele e falo assim, isso faz sentido para os Estados Unidos? E aí ele fala assim, não, isso aqui não é assim que funciona. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi, que ele falou assim, cara, existem 3 Estados Unidos, o Costa Leste, o meio e a Costa Oeste. Eu falei, porra, nem imaginava isso. Ele falou assim, cara, são planejamentos distintos. Aqui é uma coisa, aqui é outra. Eu falei, se eu não tivesse essa mentoria de alguém de lá, eu ia dar cabeçada, porque eu ia tentar fazer uma mesma estratégia para todo mundo. Então, eu acho que é importante. Para quem quer empreender, é ver, existe mercado? Existe possibilidade de você entrar com o seu produto e serviço? Você tem uma consultoria, uma mentoria, alguém de lá para dizer que você está certo? Legal, então vai. Então começa, faz o seu teste e vai. Para quem efetivamente quer trabalhar e não efetivamente empreender, eu acho que o processo é um pouco parecido, mas não em cima de empreender. Fala assim, cara, as minhas competências profissionais, existem possibilidade de eu estar me empregando lá? Existe demanda para o que eu estou fazendo? Qual vai ser a diferença do cara me escolher um brasileiro para escolher um americano nativo? Será que eu tenho um valor agregado diferencial para fazer isso? Né? Para também, novamente, não chegar lá e passar 3, 6, 12 meses, não conseguir emprego, voltar e falar assim, poxa, não consegui, o desgaste emocional é muito grande. Então eu colocaria isso dentro daquele processo de planejamento estratégico, seja para o empreendedor, seja para a pessoa física, pensar dessa forma. Entendi, bacana. Quer dizer, eu queria, cara, voltar um pouco, a gente brincou bastante do metaverso, etc, né? A gente está gravando isso aqui em outubro, e aí nessa semana, né, a Meta, que é a ex-Facebook, etc, anunciou um monte de 11 mil, né, demissões, e eles têm investido bastante nisso, né? O Zuckerberg tem falando que o Reality Labs, enfim, é a nova fronteira, etc. Com base nisso, assim, como é que você vê o mercado para frente? Você acha o mercado de tecnologia como um todo nos Estados Unidos, este ano, 2022, né, tem sofrido bastante, né, com demanda, taxa de juros, macroeconômica, etc, etc, né? E aí parece, né, que assim, que a aposta principalmente que o Zuckerberg está fazendo nesse segmento, parece que ele colocou todos os ovinhos numa cesta, né, e parece que foi uma aposta meio grande. Qual o teu ponto de vista? Você acha que, cara, não, isso aqui vai passar o vale e a gente vai chegar do outro lado? Queria te ouvir um pouco. Beleza. Eu vou começar esse pensamento aí com uma experiência que eu tive aí nos Estados Unidos. Eu fui num encontro de inovação, tá? Que tinha um encontro de vários CEOs, C-Levels, etc. E muito se falou de Web3 e metaverso. E no final desse encontro, o host, né, ele falou assim, gente, então eu vou fechar o evento falando o seguinte, vê se está todo mundo alinhado. A gente não sabe o que é metaverso, mas a gente tem que estar nele. É isso? Aí todo mundo falou, é isso. Eu acho que é muito em cima disso, tá, Juliana? Para mim, o conceito do metaverso, o pessoal fala muito de transformação digital. Eu não gosto da palavra transformação digital. Eu sempre falo evolução digital, tá? Inclusive, a gente tem aqui na Epic, a nossa Epic School, que trabalha exatamente com a Epic Evolution, que é você estar sempre evoluindo dentro dos meios digitais, da nova economia, etc. Então, eu chamo de evolução digital. Eu entendo o metaverso como uma evolução digital natural
que vai acontecer com ou sem meta do Facebook, do Mark Zuckerberg, tá? Por que isso? Por quê? Porque até 2025, daqui a 3 anos, né? 65% da população mundial é a geração Y, Z e Alpha, que são gerações gamificadas, tá? Então, quando você tem uma geração gamificada, você entende por que 40% dessa geração faz pesquisa no TikTok e não faz no Google. Por que existem mais trocas de mensagens no Roblox do que no WhatsApp? Você fala assim, cara, o que está acontecendo? Simples, essas gerações são gamificadas, então elas preferem muito mais interagir num meio gamificado do que num meio tradicional, tá? Então, é natural que nesse momento que estamos acontecendo, eu acredito em tecnocultura, tá? Que a cultura ela acontece de acordo com a tecnologia. Então, conforme apareceu a internet, os games, as novas gerações nasceram com isso, se acostumaram, a cultura, se você observar, né, Juliano, quanto mais a gente olha para fora, quanto mais a gente vê coisa de cultura pop por aí. Você vê as pessoas andando com camisa do Capitão América, falando de Star Wars, de Disney. Cara, cada vez o mundo tá mais nerd, geek e gamer, tá? Sim. Por quê? Porque, cara, 65% da população mundial é essa geração. Então não tinha como, falando de histórico de tecnocultura, não ser criado um ambiente gamificado para troca de comunicação. Então, a evolução natural da internet é um ambiente gamificado. Independente se a gente tem Snow Crash, Red Player One, Matrix, que isso ia acontecer, que isso vai acontecer aos poucos, vai. O que isso tem a ver com o Mark Zuckerberg? O Mark Zuckerberg ele aproveitou duas coisas, né? Se a gente se lembrar quando ele mudou o nome da empresa, de Facebook para Meta, a gente tem que lembrar que era a época que todos os holofotes estavam em cima da cara dele por questões de pegar a informação dos outros, por questões de que Facebook se meteu nas eleições, uma série de funcionários do Facebook mostrando o que acontecia lá dentro. Então a gente sabe que estratégia de marketing, a melhor estratégia de marketing é assim, não, meu nome não é Facebook, meu nome é Meta. E por que Meta? Porque o nome é sexy, por causa desse livro, do Snow Crash, por causa do Red Player One, por causa do... O conceito do metaverso, né, como é vendido, de um ambiente digital, que a gente vive num ambiente legal, isso é muito sexy, isso aí tem um sex appeal de marketing muito grande, tá? Você une com isso com a empresa que o Mark tinha comprado, que é a Oculus. Ele pagou 4 bilhões de dólares. É aí que eu digo o seguinte, e o óculos dele, dessa empresa que ele comprou, ficou encalhado. Por quê? Novamente é aquilo que você falou. Cara, depois de meia hora com óculos na cara, você fica enjoado. Cybersecurity. Ainda não resolveu. Ele falou assim, cara, eu tenho uma empresa de 4 bilhões de dólares aqui, que eu não sei o que fazer, eu tenho uma marca que tá todo mundo falando mal, e eu tenho uma possibilidade de mostrar para todo mundo que pode ter um futuro brilhante que eu vou criar e ser dono disso tudo. Cara, ele juntou tudo. Quem só tem um martelo, todo problema é prego. Ele falou assim, vou criar o metaverso. Mas a realidade é que não é o Mark Zuckerberg que vai criar o metaverso. Não existe isso. O metaverso está sendo muito mais criado pelas empresas em torno, tipo a Epic, como não dele. Você vê, os próprios funcionários da Meta não usam o metaverso da Meta. Ele está tendo que obrigar os funcionários a usar. Não é à toa que está mandando tanta gente embora também. Então, eu acho que primeiro a gente tem que, para responder a tua pergunta, a gente tem que separar o que é a visão de metaverso de Mark Zuckerberg da visão de metaverso do resto do mundo. Metaverso não tem volta. É uma transposição digital gamificada do mundo real. Tá? Se vai ser 2D como a nossa, 3D, VR, realidade aumentada, Neuralink, eu ainda não sei. Mas que vai ser, vai. Tá? Então a gente tem que pensar que as empresas elas já têm que ter estratégias para estar no metaverso, que nem você aqui já gravando podcast no metaverso, já é um passo estratégico, tem que ter. O que não quer dizer que não vai deixar de existir os outros. Da mesma forma, até hoje a gente tem site, não é porque depois de site teve intranet, depois e-commerce e business, rede social, Orkut, Facebook, Instagram, TikTok, que a gente deixou de usar tudo para trás. Não, a gente continua usando tudo, mas a gente agora vai ter também o metaverso. Então, a estratégia de metaverso, eu acho que todo mundo vai ter.
estratégia para entretenimento, para jogar, estratégia para especular, né? Comprar bens digitais, tokens, NFT, criptomoeda, fazer essa economia digital rodar. E a estratégia, por exemplo, do nosso caso aqui, de resolver problemas corporativos para funcionar. Então, isso já é realidade, só que isso está sendo construído. Né? Eu acho que está sendo construído. Eu, essa semana, dei uma palestra para um grande meio aqui do Brasil, e os caras falaram assim, porra, Guedes, você é o maior especialista do Brasil em metaverso. Eu falei assim, se alguém disser que é primeiro o maior, segundo que é especialista em metaverso, você pode esquecer que esse cara é um fanfarrão. Por quê? Você não pode ser especialista em algo que está sendo criado. Metaverso não tem resposta ainda. Cada vez a gente vai testando uma coisa e vendo se vai funcionar, se não vai funcionar. Então eu acho que as empresas elas têm que estar preparadas com esse novo mundo gamificado, geekificado, de cultura pop, cada vez usar mais a gamificação, na educação o edutainment, no design o entertainment design, o storytelling nas narrativas, tudo isso fala com as novas gerações YZ e Alpha, que são 65%. O metaverso é essa tecnologia de comunicação que, junto com a Web3, blockchain, tokenização, criptomoeda, DAO, tudo isso que a gente está falando aí, está começando a aparecer. Eu acho que vai levar, né, naquela curva do Gartner, vai levar de 5 a 10 anos para efetivamente a gente saber o que está acontecendo, a gente está bem posicionado. Né? Assim, agora eu entendi por que isso está dando resultado, eu entendi o que eu faço. Você vê, os caras compram terreno por não sei quantos milhões de dólares, já não vale nem mais 5 mil dólares. O cara compra NFT por 1 milhão, vale 5 mil dólares. Mas, cara, por enquanto a gente está na especulação. Né? É isso que está acontecendo aí, para terminar essa análise aí, o que você perguntou do Mark Zuckerberg. Cara, ele pegou todas as fichas dele e colocou. Eu achei maravilhoso, porque são pessoas pioneiras como ele que faz a mola andar. Né? Ele jogou essa ideia de metaverso de uma forma contundente no mercado. O problema é que, em termos de negócio, para os investidores do Facebook, não está sendo bom. Por quê? Porque o metaverso ainda não engatou em termos de dar retorno financeiro. Ele não dá retorno financeiro. Quando eu chego a algum cliente aqui para a Epic e falo assim, Guedes, vamos fazer aqui o nosso metaverso para eu botar minha loja virtual e eu vender, eu falo assim, não faz isso não, porque você não vai conseguir, não vai sustentar a operação. Mas não, eu falei, não tem. As pessoas ainda não sabem o que é metaverso. 2% só da população mundial efetivamente já ouviu falar em metaverso. Então, é muito pouco para você investir dinheiro para fazer venda e etc., quando não vai dar um retorno imediato. Daqui a 2, 3 anos, talvez, mas antes faz o trabalho de casa. Você tem que aculturar a sua empresa, os seus colaboradores, você tem que fazer isso funcionar para te trazer um retorno indireto, um retorno de produtividade, de comunicação, um retorno educacional. Mas aí, com a vontade para o mercado, acontece o que está acontecendo com a Meta. Você joga 5 bilhões de dólares ali, que é o que ele está jogando, né, no mínimo por ano, para o mercado falar assim, cara, mas eu não consigo ficar com esse negócio mais do que meia hora na cara. Olha, os seus próprios funcionários não usam isso, por que eu vou usar? Como é que eu vou pagar por um negócio que porra, não faz sentido? Então, até ele retornar, ter o ROI desse investimento, os investidores estão na garganta dele, é óbvio. Né? Aí ele está mandando tanta gente embora que ele fala assim, cara, eu vou apostar aqui no negócio. Ele acreditou que aquilo ia explodir, mas ele esqueceu que existe um ser humano por trás daquilo. Né? Tem um ser humano que ele não é de um dia para o outro. A gente sabe que por isso que eu novamente... É uma curva, né? É uma curva, é o que eu digo, é uma evolução digital. Se fosse uma transformação digital, aí a gente está falando de coisas disruptivas, tipo Uber, tipo Airbnb, coisa que você sabe que na hora que aparece você fala assim, cara, ninguém pensava nisso. E é simples de usar. Mas o conceito do Mark Zuckerberg, ele não é simples de usar, primeiro, pela tecnologia, que a gente já falou, segundo, pelo custo, e terceiro, o ser humano não está preparado nem para isso. Né? A gente ainda gosta de segurar nas pessoas, tomar um shopping, tomar um café. Né? A gente ainda não está acostumado a viver completamente num mundo digital. Talvez os nossos filhos, né, os filhos mais novos, eles já vão estar mais acostumados com isso.
Mas até lá tem 20 anos pela frente, né? Tem 15 anos pela frente. Então o investidor dele não quer ver 15 anos pela frente, amigo. Ele quer ver agora, assim, cara, antes a minha ação valia X, agora tá vendo menos tanto, cara, para com isso aí, cara. Dá um jeito nesse negócio. Então essa é a minha leitura, tá, Juliano? Eu não sei se é certo, não é errado, é o que eu tenho visto, é o que eu tenho trabalhado, é o que a gente acredita aqui na época, né? O que eu tenho feito muita palestra, muito seminário, participado de muita coisa bacana aí para a gente ter trocas, né, sobre esse assunto, mas é para todo mundo estar sempre o tempo todo alinhado. Cara, o que está acontecendo? Não se joga porque não está na hora de se jogar. Está na hora de testar, estar sim no jogo, mas não botar todas as suas fichas, né? Senão pode dar problema. Não, bacana. Sempre bom ter uma opinião de quem entende do assunto, porque é um tema que tá muito na moda, enfim, muita gente dá palpite sem saber o que é, então e tem muito hype, né? Tem muito hype. E tem muito hype. Né? Tem muito hype de mídia. É isso aí. Guedes, cara, eu podia ficar aqui mais umas 5 horas aqui, geeking out aqui com você, mas quero respeitar teu tempo e de quem tá ouvindo a gente também. Talvez a gente até grave um follow-up, cara. Vamos embora. Se você topar, a gente grava mais no metaverso é uma metafora persistente, ela não fecha. Então, qualquer momento a gente pode chegar aqui. Mas, cara, para a gente ir para o final aqui, vamos lá. Eu tenho umas perguntas que eu brinco no meu quadro rapidinhas, né? Então, eu vou te perguntar, são 4 coisinhas, me diz a primeira coisa que vier aí na tua cabeça, hein? Joia. Sem pensar muito. Bom. Você não saiu daí ainda, né? Mas o que você está se preparando para sentir falta quando você sair? Família e amigos. Que eu acho que que mais apega o ser humano, né? Quando você não tem um apego material, que não é o meu caso, apegar a você sentir falta da sua família. Eu acho que é aí que vai doer, tá? E o que você está buscando nessa sua ida para o exterior? Cara, primeiro, aquilo que eu te falei, né? Todo geek, nerd, gamer tem um sonho, né? De conhecer ou morar no berço de onde nasceram as suas coisas. Mas eu acho que a gente tem... vamos lá, eu vou falar primeiro eu falei a minha resposta como geek, né? Como nerd, como aquela criança que nasceu vendo Star Wars, Marvel e Disney e achando aquilo tudo mágico e falar assim, cara, eu quero estar num país que faz isso. Né? O Epcot Center nada mais é do que a Universidade Corporativa da Disney, né? Com Imagineers, isso aí para quem trabalha com isso é um deleite você pensar que você vai estar naquele lugar. Então isso é o nerd, o geek falando. O ser humano falando, eu acho que, independente do lado que você está, porque agora tem esse negócio de política, ou você está de um lado ou você está do outro, né? Infelizmente, você não tem aquela oposição, não, eu concordo com esse cara com essas coisas, eu concordo com esse cara, não, ou você é esse ou você é aquilo. Eu acho que no momento do país, você está num momento difícil de você não escolher lados. Né? E eu sempre estou do lado da prosperidade, do bem-estar, da saúde, etc. Então as pessoas às vezes ficam, não, você é isso ou você é aquilo? Eu falei, cara, eu não sou nenhum dos dois. Esse aqui faz umas besteiras, esse aqui faz outras besteiras, esse aqui faz umas coisas boas, esse cara faz outras boas. Eu vou tentar, mas o momento, ele é um momento um pouco complicado para quem fica meio no muro, tá? Então, em termos de pessoal, eu acho que existe esse problema. E também a questão da segurança, né? O brasileiro... Infelizmente, a gente ainda tem muito problema de segurança, né? Um problema de segurança que, infelizmente, a gente tem que conviver, né? Eu já mudei de cidade 3 vezes para fugir de violência, né? Rio de Janeiro, sobretudo, é uma cidade extremamente violenta, né? Então, é muito difícil você ficar em paz no Rio de Janeiro, né? Vamos falar aqui, estou falando por mim, vai ter um monte de gente que vai falar que não, que é uma cidade maravilhosa, etc. Mas eu não me sinto seguro no Rio de Janeiro. Né? Eu não me sinto seguro de andar no centro da cidade, onde a gente tinha um dos escritórios, e sair, andar com o celular na mão. Né? Se alguém disser que sai seguro no centro da cidade, celular na mão do Rio de Janeiro, desculpe, vem falar comigo, me explica qual é a mágica, porque pelo menos 3, 4, 5 pessoas que eu conheço andaram com o celular na mão no Rio de Janeiro e foram roubados. Fora outras coisas. Então eu acho que você tem um problema de segurança, que na hora que você vai para um país como os Estados Unidos, Portugal, etc., tem outros, né? Mas especificamente nos Estados Unidos, eu acho que você tem uma menor chance de você sofrer esse tipo de coisa. Claro que tem violência, tem problema, claro, mas dentro eu não acho que eu vou sair na rua numa cidade como Orlando, como Miami,
talvez agora na Califórnia está um pouquinho diferente, mas em Dallas, e alguém vai sair correndo e meter a mão no meu celular. Você me confirma se Dallas não está assim? Eu acho que não está assim. Né? A chance vai ser bem menor. Bem menor, então eu acho que tem menor. E por fim, já falando aqui como o Guedes empreendedor, cara, os Estados Unidos é o país do empreendedorismo. Né? Tudo nos Estados Unidos, ele tem uma possibilidade maior de abraçar o empreendedor que no Brasil. O Brasil não tem uma cultura empreendedora, a gente sabe disso. Né? O Brasil não foi criado para ser uma nação empreendedora. Né? Por mais que a gente tenha mais pessoas hoje empreendendo no país, sobretudo empreendedores de sobrevivência, infelizmente, o país não te dá o respaldo para você falar assim, cara, aqui eu vou conseguir fazer um negócio sem bater muito com a cabeça, né? Eu tenho 25 anos de empreendedorismo e, desculpa, são 25 anos batendo cabeça dentro do país, entendeu? Você tendo que se virar, você tendo que trabalhar 16 horas, você não conseguindo empréstimo, você não consegue investidor, você não consegue um monte de coisa, clientes, etc. Já nos Estados Unidos, como tem uma cultura mais empreendedora, se você, aí vai aquilo também que a gente não falou, né? Eu acho importante falar a língua inglesa, né? Sim. Eu vejo muito brasileiro nos Estados Unidos, há anos nos Estados Unidos não fala inglês. Eu acho meio que loucura isso. Entendeu? Você está num país de língua inglesa e você não fala a língua do país, é isso mesmo. Então, na hora que você pensa em empreender num país, seja ele qual for, né, eu acho que você tem que conhecer como é que funciona lá, a língua, etc. E eu acho que nos Estados Unidos, pelo menos para o que nós fazemos no Grupo X, sobretudo na Epic Metaverso, né, tem muito fit. Então, eu acho que tem isso aí também. Então, seriam esses 3 pontos aí que fazem eu botar as estrelinhas para os Estados Unidos. Né? Muita gente pergunta assim, pô, Guedes, você é de família de portuguesa, você tem cidadania portuguesa, você não vai para Portugal. Porque talvez tenha qualidade de vida, talvez não seja o empreendedorismo e certamente não é o berço da tecnologia e da economia criativa, apesar de acontecer os Web Summits lá. Né? Portugal não é um país inovador, ele quer ser um país que gere coisas, mas não é. Então eu acredito muito mais nos Estados Unidos para isso. Tá? Interessante, bacana. E Guedes, por fim, cara, tem um livro, um filme, um podcast que você indica pra gente? Como um geek, você não vai me decepcionar, né? Tenho certeza que vai ter algum. Bom, mas se eu ficar falando de filme, né? Aí, me dá um só, não, me dá 10. Vamos falar com o que tem a ver aqui com o que a gente está falando, né? Porque senão eu vou falar de Star Wars, Marvel, vou falar de tudo isso aí. Cara, olha só, vamos então centrar aqui. Eu acho que quem gosta do assunto metaverso deveria ler esse livro aqui, o Snow Crash, que é de onde tudo começou, um livro de 1992. Foi o primeiro lugar que mostrou a palavra metaverso, foi nesse livro. Tá? Sugiro ver, claro, 2 filmes icônicos. Matrix é o primeiro dele, né? Para a gente ter aquela ideia de Matrix. E o Red Player One, jogador número 1, que é da onde o Mark Zuckerberg quer direcionar. Então, em termos de filme, eu acho filme e livro são ali. Eu também sugiro, assim, como um todo, para o ser humano, eu achava que todo ser humano deveria ler esse livro. Chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Napoleão Hill. Eu acho que esse livro é um livro de cabeceira, né? Quando você lê ele, você consegue absorver e colocar as coisas que estão escritas nele no dia a dia, você se torna uma pessoa muito melhor, porque você se comunica melhor, você se socializa melhor, você faz coisas melhores com as outras pessoas, você se aborrece mais. Cara, podcast, tem um podcast chamado Imigrantes, que eu tenho gostado muito. Esse podcast é muito legal para quem está pensando nisso. Né? Mas a gente no Grupo Epic tem a gente tem 2 originais no Spotify, que eu quero convidar todo mundo a conhecer, para quem gosta de cultura pop. Chama-se Matando Robôs Gigantes. Tá? Esse podcast foi comprado pelo Spotify, ele hoje é um exclusivo e um original do Spotify. A gente fala sobre o mundo nerd, gamer, geek, série, HQ. É muito legal. Não é um podcast para criança nem para adolescente, então os burros velhos podem ouvir e vai gostar muito. Então a gente faz muita referência a anos 80, anos 90. Né? O nosso público é um público mais velho. Tá? A gente está falando aí de um público entre 25 e 45 anos, 50 anos. Então é um podcast muito bacana que eu sugiro. E agora a gente está com um podcast muito interessante também, que é o Frequência X.
Frequência X é um podcast sobre coisas sobrenaturais e ufologia. De uma forma muito engraçada, muito simpática de se falar. Também ambos originais e exclusivos do Spotify, que eu fiz o meu jabazinho aqui também um pouquinho, né? Isso aí. Mas são podcasts que, se eu não gostasse, eu não estaria falando. Tá? Então, não, bacana. E continua no jabá, então. Aonde o pessoal te acha? Onde o pessoal acha o Grupo Epic? Vamos lá, grupoepic.com.br. A partir desse site você tem o link para todas as startups do Grupo Epic, tá? Então você pode inclusive entrar no Epic Metaversos via Grupo Epic. Se quiser conhecer melhor o Epic Metaversos, é epicmetaversos.com.br, tá? A minha principal rede de contato é o LinkedIn. Então é só você botar Epic Guedes, você vai me encontrar lá. Instagram Epic Guedes, e eu tenho o meu site também, epicguedes.com.br. Epic Guedes, você encontra. Se escrever Epic Guedes, você vai me encontrar por aí falando algumas coisas. Eu falo justamente sobre esses assuntos aqui. Eu falo empreendedorismo, falo nova economia, tenho falado muito sobre metaverso, e às vezes no Instagram eu estou sempre colocando um joguinho, um gato, alguma coisa que eu gosto também, porque eu gosto muito de gatos, né? A gente não falou sobre isso, mas eu sou gateiro, eu tenho 5 gatos. Fica aí a dica também faltou falar sobre gatos, né? Porque tem 3 coisas, Juliano. Isso eu aprendi na área de publicidade. Tem 3 coisas que funcionam quando você anuncia, tá? Você quer fazer um anúncio, você faz 3 coisas: mulher de biquíni, bebezinho fofo e gato. E gato. Se você quiser fazer uma publicidade bem feita, coloca uma mulher de biquíni segurando um bebê com um gato no colo. Você vai chover de likes aí pro teu negócio, entendeu? Então é isso. Vou mudar o logo do Imigrante para colocar esses 3. Pronto, então. Bota os 3 e você vai falar: Guedes, não é que funciona, é mágico isso. Eu falei: tô te falando, é mágico, eu aprendi com os melhores. Bacana. Guedes, muito obrigado, cara. Esse papo foi super divertido. Obrigado bastante. Cara. Foi bom relembrar também um monte de coisa lá quando eu jogava videogame. Agora não jogo mais, mas ouço minha molecada aqui jogando. Não para de jogar não, cara. Tem muito jogo bacana aí. Agora, por exemplo, eu entrei, como o nosso advisor aí nos Estados Unidos, ele foi piloto e instrutor de voo, né? Ele falou assim: Guedes, você tem que aprender a voar. Você tem que instalar o Flight Simulator aí e brincar de aprender a voar. Cara, que jogo bacana, cara. Para quem viaja, você faz, né? Você tem como fazer a tua viagem toda, por exemplo, Rio-Orlando, né? Em tempo real. Cara, é muito legal. Então fica aí a dica também. Você não perguntou dica de jogo, né? Dica de jogo, Flight Simulator. Devia te perguntar dica de jogo também. Flight Simulator, vamos colocar. Flight Simulator aí para os adultos, né? E para a galera agora tá saindo o God of War Ragnarok, que é o 2, que é muito legal também. A gente está fazendo campanhas dele. Enfim, não vou entrar no papo nerd aqui, senão já vai virar outro podcast. É isso aí. Foi ótimo, cara. Super obrigado. Para todo mundo que acompanhou a gente aqui também, muito obrigado. Eu sempre digo que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Então, o fato de você ter passado esse tempo aqui com a gente me enche de orgulho, de gratidão. Você também me acha no LinkedIn, Juliano Godoy. Também estou no Instagram. Meu Instagram é @jg.julianogodoy. YouTube, Imigrantes. Nosso site, imigrantespodcast.com.br. Compartilha o episódio, manda para o amigo, né, se diverte também. É isso aí, pessoal. Fico por aqui, até a próxima. Valeu!